restabelece o culto ao Senhor. E eu já vou lendo, irmãos. Sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, e deitou debaixo dos bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. O Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve rei semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Amém? No versículo 12 está assim: porquanto não obedeceram a voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram o seu conserto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram o que fizeram. Irmãos, aqui o rei Ezequias, ele era, os irmãos podem ver que ele era filho de Acás. Acás aparentado com Acabe. Só que ele foi um rei que ele não seguiu a sua avó, Jezebel, não seguiu os caminhos de Acabe, mas ele seguiu os caminhos de Davi, os caminhos do Senhor. Tirou todos os altos, porque no passado, irmãos, e não é diferente de hoje, se conhece as ovelhas pelo seu pastor. A cada rei que se levantava em Israel, se olhava para o povo e via que era o rei. Se era um rei adúltero, se era um rei que se prostituía, porque, irmão, se prostituir não é só a prostituição do corpo, mas a prostituição espiritual que Deus tanto fala. Quando era um rei idólatra, quando era um rei mundano, quando era um rei que gostava das coisas erradas, todo o povo seguia ele. Mas quando era um rei temente ao Senhor, ele vinha, tirava tudo que era de Satanás no meio do povo e começava a fazer o povo servir o Senhor. E foi assim Ezequias. A gente pode ver que mais para frente, quando Senaqueribe invade Judá, ele juntou todo aquele povo, irmãos. Se ele tivesse seguido os caminhos do rei Acabe, os caminhos de Jezebel, ele não teria louvado e o rei da Síria sido morto até pelos seus próprios filhos. Porque quando o povo de Israel louvou o Senhor, no dia seguinte eram só corpos mortos. Na vida de Ezequias foi assim. Na vida de Josafá não foi diferente. E mesmo, irmãos, sendo um rei desobediente, Acabe também, quando foi pela primeira peleja, onde ele desobedeceu a Deus, Deus pelejou por ele. O que o Senhor quer das nossas vidas nessa manhã é que a gente venha pelejar por Deus, para que Ele possa pelejar pela sua vida. Comece a pelejar pelo Senhor. Ezequias, ele foi lá e ele restabeleceu o culto ao Senhor.